Quais lendas estão silenciosamente lutando contra o tempo enquanto os holofotes se apagam além da nossa visão? De presidentes e ícones do rock a musas do cinema, essas 20 estrelas estão à beira do adeus. Cada momento, um frágil encore que você nunca soube que estava acontecendo. Suas lutas ocultas revelam a humanidade crua por trás da fama, transformando o triunfo em uma contagem regressiva urgente e íntima. Fique conosco, inscreva-se e ajude a manter suas histórias vivas antes que a cortina finalmente caia. Jimmy Carter. Eles ainda mantêm uma luz acesa no modesto bangalô em Plains, Geórgia, onde o trizegoinoino presidente dos Estados Unidos trava sua última batalha silenciosa. Aos 100 anos, Carter está se aproximando de 2 anos completos de cuidados paliativos, seus dias passados principalmente perto da janela ensolarada, onde ele lê cartas de estranhos que o agradecem por construir suas casas através do habitat para a humanidade. O sorriso característico aparece quando ele fala sobre Rosalind, que se foi há apenas alguns meses. A aliança de casamento ainda circula seu dedo fino como uma promessa silenciosa de se reunirem. Mesmo agora, os médicos se maravilham com a força de vontade que o levou a superar o melanoma que se espalhou para o cérebro em 2015 e com a rotina teimosa de devoção matinal e torrada com manteiga de amendoim que ele se recusa a pular. Amigos dizem que ele pergunta diariamente se o mundo está mais gentil do que ontem. Os espectadores o conheciam como um presidente de um único mandato. A história provavelmente o selará como o comandante-chefe humanitário mais longevo e incansável, cujas décadas pós-Casa Branca eclipsaram seu mandato no Salão Oval. E quando o momento inevitável chegar, pode parecer como uma luz da varanda piscando, mas milhões de lares, livres de doenças mortais e com telhados novos, continuarão brilhando por ele. Eva Marie Saint. Se você piscou, pode pensar que a loira esguia naquele trem de Hitchcock escorregou completamente para a ficção. Mas a vencedora do Oscar mais velha ainda viva completa 101 anos neste verão. As câmeras da imprensa raramente a encontram agora. Ela reside na tranquila Carmel by the Sea, nutrida pelo ar do oceano, música clássica e as cartas que Alfred Hitchcock uma vez lhe escreveu com tinta fluida. A idade afinou sua voz, mas não sua memória. Ela descreve vividamente os ventos fortes no set de Intriga Internacional ou as piadas nervosas de Marlon Brando em Sindicato de Ladrões. Saint perdeu seu marido de 65 anos, o diretor Jeffrey Hayden, em 2016. Desde então, amigos próximos dizem que ela se sente 3/4 no passado, relendo roteiros e traçando as impressões digitais de coestrelas há muito desaparecidas. Andar requer assistência, mas quando os fãs escrevem, ela assina lentamente cada fotografia, sua caneta pausando sobre a palavra amor. A era dourada de Hollywood está quase inteiramente silenciosa agora. O frágil batimento cardíaco de Saint é um dos seus últimos ecos audíveis, lembrando ao público que graça e longevidade podem compartilhar o mesmo frágil corpo. Dick Van Dyke. Ele brinca que é quase um limpador de chaminé centenário. No entanto, o homem de 99 anos dança entre as máquinas de ginástica 3 manhãs por semana. Os treinadores notam mais os hematomas agora. O equilíbrio não é o que era quando ele pulava pelos telhados de Londres em Mary Poppins. Mas a centelha permanece incandescente. Van Dyke acredita o casamento com Arlene, 46 anos mais jovem, pelos smoothies que substituíram seus amados donuts e pelos alongamentos de yoga que evitam a curvatura em sua coluna. Ainda assim, nos bastidores de uma recente gravação de podcast, ele sussurrou que a memória de curto prazo parece fumaça através de buracos, e amigos o seguem discretamente em eventos públicos. Acidentes de carro quase fatais, alcoolismo, um acidente de surf, ele escapou de todos. No entanto, o tempo insiste na sua própria coreografia. O ator diz que está aprendendo a lidar com isso. Se a morte aparecer, vou espantá-la com uma dança. Quando esse momento final chegar, o público pode lembrar não apenas da risada, mas do otimismo feroz que ensinou gerações que era possível permanecer eternamente jovem se continuasse em movimento. Mel Brooks. O último leão rugidor da comédia faz 99 anos no próximo mês, e ele ainda edita piadas com a implacabilidade de um comediante de 20 e poucos anos. Mas pessoas de dentro da sala de roteiristas de Spaceballs 2 admitem que Brooks agora dorme entre as reuniões, acordando assustado por sirenes fantasmas que jura ter ouvido no Brooklyn durante a guerra. Aparelhos auditivos zumbem, joelhos hesitam nos desafios do tapete vermelho. Ainda assim, o campeão do EGOT recusa cadeiras de rodas. Hitler adoraria essa foto. Ele brinca. Em particular, amigos dizem que ele se preocupa com terrores noturnos de suas memórias da Batalha do Bulge em 1944, ressurgindo mais nítidos à medida que o mundo físico se transforma. As enfermeiras notam o tremor que rouba uma colher de sopa, mas não um momento. A cada derramamento, ele grita: "Público, zona de respingo!" Brooks sempre acreditou que nada estava fora dos limites se o ridículo pudesse reduzir o mal a um bolso. Mas X, ois, tat.
Seu tamanho. Agora, a mortalidade em si é seu último tirano. Quando a cortina cair, o riso cinematográfico de Banzé no Oeste, o jovem Frankenstein continuará, mas os bastidores parecerão dolorosamente quietos, prova de que às vezes o homem mais engraçado em qualquer sala é também seu mais corajoso extintor de escuridão, Clint Eastwood. Por trás do rosto castigado pelo tempo que outrora mirou desesperados, um diretor de 95 anos revisa a versão final de Jurado número 2, que dizem ser seu canto do cisne. Os membros da equipe notam o tanque de oxigênio que viaja fora da câmera e o discreto fone de ouvido alimentando falas esquecidas, mas Eastwood não quer saber de aposentadoria. Vou parar quando o sino tocar, se estiver no roteiro. Os amigos, no entanto, veem o sino tocando e os microtremores de sua mão esquerda e as longas pausas onde as palavras costumavam disparar como balas. Desde que perdeu a parceira de longa data, Christina Sandra, no ano passado, ele passa as noites em Carmel, no Mission Ranch, observando o sol se pôr sobre o Pacífico, murmurando progressões de acordes de peças de jazz meio esquecidas. Os médicos alertam que problemas de insuficiência cardíaca podem silenciá-lo sem aviso. No entanto, ele dá de ombros. Outro confronto. Outra rua empoeirada. Quando esse dia chegar, Hollywood perderá seu último pistoleiro solitário, o homem que ensinou ao público que silêncio, coragem e um lento nada pessoal, garoto, poderiam detonar mais alto do que qualquer explosão. William Shatner. Aos 94 anos, o homem que primeiro nos disse para viver longamente e prosperar está lutando para manter essa promessa para si mesmo. Shatner ainda embarca em ônibus de turnê para seu show de perguntas e respostas ao vivo no palco. No entanto, os assistentes agora posicionam um tanque de oxigênio logo fora do palco e o guiam delicadamente através dos holofotes pós-exibição. Ele é franco sobre as dores, articulações inchadas aliviadas por óleo de CBD, zumbido nos ouvidos de uma explosão no set, até mesmo uma luta secreta com melanoma em estágio 4, que ele chama de verdadeiro countdown. Ainda assim, a curiosidade o impulsiona. Eventos de caridade para cavalos, um novo rascunho de autobiografia e observação de estrelas tarde da noite, que inevitavelmente retorna ao momento em que a escotilha da Blue Origin se abriu e o espaço o deixou sem palavras. Amigos próximos dizem que as perguntas intermináveis dos fãs o exaurem, mas ele insiste em responder porque pode ser minha última chance de dizer obrigado. Quando a memória falha, ele brinca que a plateia pode terminar a frase, e então observa seus rostos se iluminarem ao fazê-lo. O velho capitão teme mais uma saída silenciosa do que a saída em si. Então ele continua falando, peito se erguendo contra o ar rarefeito, determinado a não deixar nenhuma história sem contar antes que a fronteira final chegue. Rita Moreno. A única latina vencedora do EGOT saúda os 93 anos com uma desafiadora malícia e uma bolsa de gelo para seus joelhos destruídos. O chalé de Moreno em Berkeley ecoa com clássicos de salsa que ela outrora dançava sem esforço. Hoje, a vertigem limita suas aparições e avisos de pré-diabetes a obrigam a trocar o expresso por chá de ervas. Ela ri das dietas rigorosas, genes fantásticos. Ela dá de ombros, mas admite que às vezes as palavras ficam fora de alcance, como atores perdendo suas deixas. Um episódio de Vertigem em dezembro cancelou uma participação em um talk show da Netflix, lembrando aos fãs o quanto a lenda de West Side se tornou frágil. No entanto, o amanhecer ainda a encontra lá fora, incentivando seu terrier resgatado pelas colinas do bairro para que ela mesma não se endureça em nostalgia. Dentro, prêmios brilham nas prateleiras ao lado de um cartaz escrito à mão. Continue se tornando. Ela o relê sempre que a tristeza por contemporâneos perdidos ameaça prendê-la ao sofá. Quando jornalistas perguntam sobre a aposentadoria, ela aponta para a janela da sala de estar. Vê aquele céu? O storyboard não está terminado. Mas o storyboard de cada dia parece menor agora, comprimido em passos cuidadosos, respirações medidas e uma pilha crescente de fotografias autografadas com a simples inscrição Con Amore. Sophia Loren. Uma bengala prateada e um pequeno tremor substituíram o passo firme que outrora parava o trânsito de Roma. No entanto, Loren, 90 anos este ano, ainda pede cappuccino cantando o nome do barista. Desde que quebrou o quadril e o fêmur em uma queda no banheiro em Genebra, ela só anda com fisioterapia rigorosa, pinos de metal sussurrando sob a seda Armani. Especialistas aplaudem sua recuperação, mas alertam que outra fratura poderia ser fatal. Ela responde agendando uma gala de restauração em 4K dos seus maiores filmes, porque se os ossos estão quebrados, celebre o que é inquebrável. À noite, ela se encontra em uma poltrona à beira do lago, revisando roteiros enviados por diretores esperançosos. Ela circula as cenas que adora, depois as envia de volta sem ler, porque sabe que as filmagens superariam sua resistência. Os filhos Carlo e Eduardo visitam semanalmente, trazendo netos e um iPad cheio de fotos antigas do set. Ela estuda o sorriso de Marcello Mastroianni e murmura, éramos crianças fingindo ser adultos. Quando a dor noturna aumenta, ela agarra um Oscar como um
Rosário e imagina descer aquela escadaria da Academia de 1962 uma última vez sem a bengala. June Lockhart, a eterna mãe da TV mundial, completa 100 anos no próximo mês, mas seu sorriso caloroso de Lassie persiste, mesmo quando os aparelhos auditivos apitam e a caligrafia se reduz a voltas infantis. Na maioria das manhãs, ela se acomoda em uma varanda ensolarada em Pasadena, organizando cartas de fãs agora grisalhos que ainda a chamam de Doutora Maureen Robinson. Ela responde com tinta roxa até que a artrite cansa seus dedos, depois dita memórias em um gravador para um museu que está curando sua carreira. Saídas públicas são raras. O circuito de imprensa da Casa Branca que ela cobria como correspondente de novidade agora a segue apenas através de flashes da C-SPAN. Cuidadores notam perda de peso e episódios de confusão. Às vezes ela pergunta se a pausa para o jantar de hoje à noite é para uma folha de chamada de Perdidos no Espaço. No entanto, a clareza retorna quando a família aparece. Ela recita cenas inteiras de um conto de Natal que filmou com seus próprios pais em 1938. Voz firme, olhos atentos. Os médicos alertam que arritmias cardíacas assombram seu sono. Lockhart acena com a cabeça, ajusta a colcha de crochê e sussurra. Tive minha renovação de série. Omtet Ash Paris. Qualquer coisa agora é material bônus. Willie Nelson. Há uma majestade desgastada em ver Nelson, de 92 anos, mancar até o palco, remover sua cânula de oxigênio e cantarolar Always on My Mind, enquanto o enfisema rouba metade do verso. Décadas de tabaco, maconha e quilômetros incansáveis na estrada esculpiram vales profundos em seus pulmões, forçando-o a cancelar shows em altitudes elevadas e trocar os baseados por um vaporizador que ele brinca chamar de amigável para cavalos. Ainda assim, as turnês retomam após cada susto. Farm Aid não pode acontecer sem seu santo padroeiro de bandana vermelha. Ele insiste. Nos bastidores, nebulizadores portáteis zumbem ao lado de Trigger, a guitarra marcada que sobreviveu a 3 casamentos e a um cerco do IRS. Os colegas de banda descrevem tempestades de tosse repentinas que o deixam brevemente desorientado. Ele responde citando São Francisco. Não é pecado mancar em direção ao céu. Fora do palco, ele é mais gentil, escrevendo haikus sobre tempestades no Texas e cuidando de mudas de cânhamo em sua fazenda em Spicewood. Os médicos preveem uma falha respiratória inevitável, mas Nelson aposta contra eles, creditando os exercícios de respiração das artes marciais que aprendeu nos anos 70. Quando a última nota desaparecer, ele diz aos amigos, certifiquem-se de me enrolar e me fumar mais uma vez. Ele sabe que a estrada está se estreitando, mas ainda não terminou. Michael J. Fox, o sorriso juvenil que uma vez andou de skate em De Volta para o Futuro, agora se apoia contra o tremor implacável do Parkinson. Ainda assim, aos 63 anos, Fox ainda chama cada amanhecer de filmagem bônus. Os médicos o alertaram em 1991 que ele estaria em uma cadeira de rodas dentro de uma década. Em vez disso, ele construiu uma fundação de 2 bilhões de dólares que financia todas as terapias promissoras e ainda participa de painéis na Comic Con para trocar improvisos com os fãs. O esforço cobra um preço. A cirurgia na coluna roubou seu passo, falhas de memória roubam as piadas e ele abandonou silenciosamente o violão quando os dedos recusaram os acordes de sol. Amigos próximos descrevem manhãs em que ele não consegue abotoar os botões da camisa, mas dizem que ele combate o desespero classificando cada tropeço como apenas uma comédia ensaiável. Disturbers. Em entrevistas recentes, ele admite que a doença está ficando mais difícil de transformar em piada, mas se recusa a prever o final. Vou sair de pé, talvez cambaleando, mas ereto. Os espectadores que antes idolatravam Marty McFly agora prendem a respiração a cada tropeço no tapete vermelho, sentindo que a cortina pode cair no meio de uma frase. Se isso acontecer, eles se lembrarão de um viajante do tempo que transformou sua própria mortalidade em uma missão lunar para milhões de pacientes que ainda esperam pelo amanhã. Ozzy Osbourne. Pelo menos minha voz ainda tem força. O príncipe das trevas de 76 anos resmunga, mesmo enquanto o Parkinson prende suas pernas e o força a admitir que não consigo andar. Ainda assim, de alguma forma, estou vivo. O ícone do Black Sabbath manca entre os corrimãos em sua mansão em Buckinghamshire, segurando um rosário e murmurando riffs que talvez nunca grave. 4 cirurgias vertebrais, infecções crônicas e tremores, que agitam até a tatuagem de morcego em seus dedos, o baniram das turnês. Ainda assim, ele promete um show final, se me prenderem ao suporte do microfone. Sharon agenda fisioterapia diária enquanto os filhos se revezam na vigília noturna sobre quedas respiratórias repentinas. Pessoas próximas dizem que a família mantém um helicóptero de emergência em prontidão. No entanto, programas de rádio online continuam, com Ozzy ofegando piadas sobre pegar emprestado partes do corpo sobressalentes de Keith Richards.
Os ouvintes sentem o relógio. Cada risada rouca parece um trovão emprestado. Quando o silêncio finalmente engolir o uivo do metal, arenas em todo o mundo apagarão suas luzes em homenagem a um sobrevivente que enfrentou o vício, acidentes e agora uma doença que recusa um bis. Bruce Willis, o sorriso que uma vez desafiou terroristas em Duro de Matar agora, cintila atrás de olhos distantes enquanto a demência frontotemporal desfaz as frases do Willis de 70 anos em ecos dispersos. A família o protege dentro de um rancho em Idaho, onde a esposa Emma rotula cada armário e evoca canções de infância para estimular o reconhecimento. Amigos da indústria dizem que ele às vezes acredita que está se preparando para seu próximo papel, andando pelos corredores com um walkie-talkie de brinquedo, ensaiando diálogos que nunca se concretizam. As equipes médicas gerenciam convulsões, perda de peso e sonambulismo, alertando os entes queridos de que a condição pode acelerar sem piedade. No entanto, todo domingo, eles o levam até a varanda. Colocam uma harmônica em sua mão e rezam por um riff de blues. Quando uma nota clara surge, eles a gravam para as filhas que sentem falta das canções de ninar do pai à noite. O próximo livro de memórias de Emma como cuidadora sugere o quão perto a família está da catástrofe. Celebramos horas, não anos. Quando o quadro final congela, o público lamentará não apenas um herói de ação, mas um homem que enfrentou seu vilão mais difícil, o tempo, sem uma piada para poupar. Celine Dion. A voz que podia quebrar lustres agora luta contra espasmos tão violentos que os médicos temiam que seus pulmões parassem no meio da respiração. A síndrome da pessoa rígida, um ataque autoimune que trava os músculos em uma rigidez debilitante, forçou a mulher de 57 anos a cancelar todas as datas da turnê e se retirar para um estúdio aquecido em Montreal, onde treinadores vocais entoam escalas que ela já não consegue completar. Insiders descrevem noites em que um único passo em falso desencadeia uma dor tão intensa que a faz perder a consciência. Seus filhos gêmeos mantêm injeções de emergência resfriadas em um kit ao lado da cama. Ainda assim, Dion grava canções de ninar nos dias bons, acreditando que a terapia de frequência pode trazer de volta a flexibilidade ao seu diafragma. E ela faz videochamadas para os fãs para provar que o coração continuará, mesmo que as luzes do palco não. Sua ausência surpresa do Eurovision este mês gerou manchetes de que ela estava frágil demais para se levantar. Rumores que sua equipe não negou. Se o último encore acontecer fora do palco, os ouvintes lembrarão de uma cantora que uma vez superou tempestades e depois lutou em silêncio para segurar uma última nota. Val Kilmer. Uma cicatriz gravada do ouvido direito até a clavícula testemunha a traqueostomia que salvou a vida de Kilmer, mas roubou o timbre aveludado de Iceman. Aos 66 anos, o ator fala através de uma caixa de voz reconstruída por inteligência artificial, sincronizada com as vibrações da garganta, mas respira por meio de um estômago propenso a infecções. Livre de câncer por enquanto, ele continua perigosamente magro. Tubos de alimentação fornecem a maior parte das calorias e até mesmo caminhadas curtas em seu rancho em Santa Fé o deixam ofegante. Kilmer confronta a mortalidade com um trabalho obsessivo de colagem, cortando fotos de sets em formas de fênix que ele envia aos fãs como prova de que cinzas ainda podem voar. Amigos se preocupam. Scans recentes mostram tecido cicatricial apertando perto de sua artéria carótida, uma complicação que os cirurgiões chamam de sensível ao tempo. Ele dá de ombros, citando Twain. Os relatos da minha morte podem ser exagerados, mas vamos terminar o terceiro ato enquanto as velas duram. Se a chama se apagar em breve, o público vai valorizar a voz ecoante que os rebeldes saudaram. Um testemunho de que tecnologia, fé e pura vontade podem extrair arte até do mais tênue sopro. Joanne Woodward, outrora a luminosa ingênua que levou as 3 máscaras de Eva à glória do Oscar, Woodward agora passa a maior parte dos dias em um tranquilo chalé em Connecticut, onde o tempo flui em ciclos suaves. Aos 95 anos, ela é a vencedora do Oscar de melhor atriz mais velha ainda viva, mas o Alzheimer avançado transformou décadas inteiras em um suave borrão. As filhas Nell, Clea e Melissa se revezam na vigília, colando fotos da família nas portas dos armários para que ela ainda possa percorrer sua própria vida em lentos passeios à tarde de cadeira em cadeira. Às vezes, ela para ao lado do capacete de corrida de Paul Newman e sussurra uma saudação, convencida de que ele entrará pela porta a qualquer momento. Os médicos dizem que seus órgãos permanecem fortes, mas o estágio avançado da doença frequentemente a priva da fala. Os cuidadores a acalmam com discos de vinil de Newman recitando poesias de amor. A voz dele estabiliza seu pulso melhor do que remédio. As enfermeiras notam que ela se anima quando uma sacola de correspondência chega. Embora ela não leia mais, ela acaricia os envelopes como se sentisse o coração de cada fã. A família parou de discutir os próximos aniversários e agora celebra cada amanhecer, ciente de que a cortina final de Woodward pode cair entre uma respiração e a próxima. Tippi Hedren, a loira de Hitchcock que uma vez enfrentou um céu cheio de pássaros assassinos, agora luta contra um predador mais silencioso, a demência.
Hedren completou 95 anos em janeiro, acompanhada pela filha Melanie Griffith e um bolo cintilante como luzes de estúdio. No clipe do Instagram, os fãs viram apenas um aceno alegre, mas pessoas próximas revelam que a festa durou 8 minutos cuidadosamente cronometrados antes que a confusão nublasse seu sorriso. Os médicos relatam falhas de memória intermitentes que a deixam incerta sobre por que leões estranhos, resgatada há décadas para seu refúgio Shambhala, enche álbuns de fotos antigos. Ainda assim, o espírito ativista persiste. A cada pôr do sol, ela solicita a alimentação do santuário, acenando com aprovação solene a cada felino reabilitado liberado na área aberta. Auxílios de mobilidade agora a seguem como assistentes de palco, e os cuidadores temem que outra queda possa ser fatal. Mas Hedren se recusa a apagar as luzes do alpendre. Os predadores precisam saber que ainda estou no set. Ela brinca, com os dedos tremendo no interruptor. Membros da família revezam turnos noturnos, cientes de que um único passeio noturno poderia terminar em desastre. Ainda assim, quando os netos exibem os pássaros em sua sala de estar, ela murmura falas que não consegue conscientemente lembrar, provando que a memória muscular de um artista pode sobreviver até mesmo à mente. Shirley MacLaine. Na névoa do Oceano de Malibu, a vencedora do Oscar de 90 anos apoia-se no braço de uma cuidadora, bebendo apenas água, porque alimentos sólidos agora exigem muita energia para observar as estrelas. Fotos recentes revelam uma figura frágil envolta em moletons grandes. No entanto, amigos juram que sua sagacidade continua afiada como uma faca. Ela começou a organizar décadas de diários, registros de caminhadas no Himalaia, vigílias de OVNIs, disputas de estúdio, escolhendo trechos para um livro de memórias que ela brinca deve ser publicado antes que minha última experiência fora do corpo se torne permanente. Os almoços raramente duram 1 hora. A asiática acende como flashes de paparazzi, forçando um retorno à sua varanda de escrita iluminada pelo sol, onde aglomerados de cristais refratam a luz da tarde em auroras improvisadas. Os médicos monitoram as oscilações da pressão arterial e alertam seu irmão, Warren Beatty, que uma infecção menor pode se agravar rapidamente. Mas MacLaine dá de ombros. A escola da Terra é sobre a formatura, garoto. Recentemente, ela doou vestidos de arquivo para um brechó de um hospício no Novo México, dizendo aos voluntários que queria que estranhos usassem poeira estelar para ir ao supermercado. Aqueles ao seu redor interpretam isso como um ensaio para deixar ir. A cada crepúsculo, ela pede aos cuidadores que a levantem para saudar o horizonte do Pacífico. Quando o sol se põe, ela sussurra agradecimentos como se estivesse encerrando mais uma cena de vida. Yoko Ono. Dentro do edifício Dakota em Manhattan, a viúva de John Lennon flutua pelos cômodos como uma delicada instalação de arte. Parte memória, parte pergunta, sem resposta. Aos 92 anos, ela está confinada a uma cadeira de rodas, acometida por uma misteriosa doença que os médicos descrevem apenas como progressiva e incurável. Ajudantes 24 horas por dia a conduzem entre a cama emoldurada e fotografias em uma fonte de carpas interna instalada para som terapêutico. Amigos dizem que ela ainda murmura loops vocais de vanguarda, mas se cansa após 3 respirações, fechando os olhos como se estivesse perseguindo o som na escuridão. Agentes imobiliários confirmam que ela está discretamente liquidando propriedades globais, dizendo a confidentes: "Estou liberando a pista para a decolagem." Sean Lennon a visita todas as noites, compartilhando pores do sol no terraço. Vizinhos ouvem mãe e filho contarem as luzes do horizonte que desaparecem, um ritual que Ono afirma ajudá-la a sentir John tocando do outro lado. Insiders revelam um testamento vital preso ao lado de sua cama, instruindo que suas cinzas sejam misturadas com bolotas para plantar árvores da paz em parques ao redor do mundo. Os médicos não conseguem prever se o fim virá por falência de órgãos ou simples exaustão. A própria ONU reflete: partida é apenas outra arte performática, uma que devo cronometrar perfeitamente. Phil Collins. O início de sua fama começou com furiosos solos de bateria. Seu desfecho pode terminar em sussurros. Aos 74 anos, Collins admite em uma entrevista à Mojo de 2025 que está muito doente. Preso a analgésicos potentes após danos nos nervos da coluna, o deixarem incapaz de segurar baquetas. Avistamentos públicos mostram-no curvado em uma cadeira de rodas, dedos inchados, frustração gravada mais profundamente do que as linhas faciais esculpidas por décadas em turnê. Pessoas próximas afirmam que ele frequentemente esquece as letras no meio de uma conversa, um efeito colateral da medicação e da insônia crônica. Relatórios do radar. Citação. Amigos temem que ele tenha 6 meses de vida, observando que ele parou de visitar seu estúdio porque o silêncio dói menos do que o ritmo falhado. No entanto, a música ainda pulsa. Em raras manhãs boas, ele faz FaceTime com o filho, Nick, ensinando rudimentos de bateria com batidas dos polegares.
Máquinas de oxigênio lotam sua casa em Londres e os médicos alertam que complicações cardíacas congestivas e diabéticas podem escalar repentinamente. Collins mantém um caderno intitulado Lados B para o Céu, esboços de melodias que ele espera terminar se mais uma tarde sem dor chegar. Quer esse dia apareça ou não, ele insiste que o título da última turnê foi profético, ainda não morto, apenas ensaiando o solo de saída. O tempo se estreita silenciosamente, mesmo para lendas que um dia pareceram imortais. Seus batimentos cardíacos desvanecentes ecoam em filmes, músicas e nas paixões que plantaram em nossas próprias vidas. Mantenha esses ecos próximos, compartilhe suas histórias, enquanto ainda podem sentir o amor. Inscreva-se agora para que possamos lembrar, juntos, antes que o silêncio caia.